Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e ninguém entrava, porque tinha uma muralha. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, e o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca no 7º dia. Rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando certamente a trombeta, chifre de carneiro, será que tocando longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo a voz do sonido dela, todo o povo gritará com um grande grita. O muro da cidade cairá abaixo e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Meu Deus e meu Pai, nos ajude nesse momento a derrubar muralhas e construir outras. Que possamos, nesses 12 dias de uma nova história, sermos diferenciados pelo poder da Tua Palavra, hoje e sempre. Amém. E você vai se assentar, irmãos. E a hora que você sentar, dá uma melhor salva de palmas suas para Deus. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, esse texto, ele fala sobre a queda da muralha de Jericó. Ele fala sobre uma grande conquista. E se você procurar na Wikipédia, você vai encontrar que, por volta de 1470 depois de Cristo, alguns arqueólogos descobriram, Eliel, por incrível que pareça, o lugar onde as muralhas caíram. Então é um fato comprovado pela arqueologia. É um fato comprovado porque existem evidências que houve uma muralha em volta de Jericó. Jericó tão famosa, tão poderosa, mas que precisava ser conquistada pela nação de Israel. E todo mundo aqui tem uma muralha. Irmãos, não tem ninguém que não tenha uma muralha diante de si. Todo cristão encontra uma muralha em sua caminhada em algum momento. Todo cristão. Isto na vida do Celso, do Joãozinho, da sua criança, do seu menino, até de uma criança. O Benício, por exemplo, nosso neto. Ele não acha ruim de cortar a unha da mão, mas ele acha ruim de cortar a unha do pé. Cortar a unha da mão para ele é mamão com açúcar. Cortar a unha do pé é uma muralha. Então, para ele, é uma grande dificuldade. E a pastora Lourdes, a Marcela, lá, a Marta, quando vão cortar a unha do pé dele, ele fala assim: pezinho não. O pezinho não. A mãozinha sim, o pezinho não. Então eu percebi que para ele já é uma muralha com 3 anos de vida. Mas ele tem que aprender a enfrentar, senão daqui a pouco está que nem o dedo do nono. Aquelas unhas compridas no pé. Então precisa o quê? Precisa enfrentar um dia na vida as muralhas. E uma vez que a muralha cai, você toma posse da conquista. E olha o texto aqui que fala para a gente aqui em Josué. Está dizendo aqui que cada um subiu na muralha caída à sua frente. Ou seja, individualizou a muralha. Era uma muralha de 32 quilômetros. As cidades eram cercadas, fortificadas. Mas no século XIV inventaram o canhão. Então, qual é o sentido de ter uma muralha se tem canhão? Não tem mais sentido, porque o canhão joga uma bala lá, derruba as muralhas, então as cidades começaram a ter um outro tipo de proteção.
porque um canhão derrubava umas muralhas. E eu vou dizer para você agora, como pastor, como profeta e do reteté, nós temos o canhão do nome de Jesus na nossa vida para derrubar as muralhas que nos impedem. Quem crê vai dando graças a Deus, levanta a sua mão e fala assim: eu vou usar mais esse canhão. Eu preciso usar esse canhão. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus coloca as muralhas no chão. Só que muitas vezes nós ficamos nos esforçando com forças humanas. E tem um texto na palavra de Deus que é fenomenal, que ele diz assim, ó: uns acreditam nos cavalos, outros acreditam nos carros, mas nós faremos menção, é no nome do Senhor dos Exércitos. Qual é o nome que nós confiamos? Para começar janeiro, a gente tem que primeiro identificar as muralhas que vão ter que cair. Quais são as muralhas que vão cair na sua vida? Quais são? Quais são as muralhas que nós vamos derrubar? Porque a muralha caiu em a pessoa, olha só, vamos trazer um pouquinho do contexto e depois a gente fecha. Josué era um homem escolhido por Deus, estrategista, é o maior estrategista da Bíblia, de conquista de território. Moisés já era morto, e agora a substituir um ícone, um diferenciado, um homem que levantava o bastão e vinha codorna, um homem acostumado com o vento que Deus trazia na vida do povo, porque Moisés orava, vinha vento, trazia codorna. Moisés orava, vinha vento, abria o mar. Moisés batia na rocha, a rocha abria e vertia água. Era um negócio extraordinário. Era um negócio doido. Era a manifestação do Deus Todo-Poderoso vivo na terra. Só que aí, Moisés parte, como todo mundo vai partir um dia. Um dia nós vamos ser sombras, nós vamos ser lembranças, ficarão as histórias, ficarão os legados, mas todo mundo passa. Isso é inevitável. Isso não tem como. Não é para mim, não é para você, é para todo mundo. E também Deus sempre levanta outro. Quando Deus vai levar alguém, Ele já prepara outro com a mesma característica ou maior, porque a unção do crente, ela muda todo dia. Eu quero profetizar na sua vida, viu? Acredita que o seu filho vai mais longe que você, invista nele, porque ele vai mais longe que você. A geração que vem é uma geração melhor do que a nossa, tem que ser assim. Tem que ser assim. Só que aí veio Josué. E a primeira palavra, Nayara e André, para Josué foi essa: não temas, não temas. Seja forte e corajoso. Não temas, forte e corajoso. Está na capa da sua cartilha, já no mês de janeiro. Forte e corajoso. Para você lembrar que essa é uma designação de Deus da vida do crente. Ser forte e corajoso. Porque eu estarei contigo. Só que, irmãos, Moisés trouxe a nação. Foram 40 anos de deserto. Deserto esse que eles viveram milagres incríveis. Sapato que crescia no pé, junto com o pé. Roupa que crescia com o corpo, irmão. Maná que caía do céu, e quando você comia o maná, você falava assim, costelinha. Você falava assim, filé mignon. Você falava assim, pão com mel. O maná tinha o sabor na boca da pessoa que ela queria. Olha que coisa incrível. Então o maná não era uma comida repetitiva. Irmãos, muitas vezes a gente acha que Deus é repetitivo com a gente. Não é. Deus é criativo com a gente. É que os princípios têm que ser mantidos. Princípios são pilares. Na sua casa você faz reforma. Na sua casa você faz construções. O pai do Rafael Miller aqui, o João Miller, ele é uma pessoa que ele é chamado por uma empresa
que ela só compra ou só aluga aquela propriedade, se não tiver pilar no meio. Então tem um pilar no meio do comércio. Se tiver como tirar o pilar, eles alugam ou compram. Se o pilar não tiver como ser tirado, porque é a sustentação do prédio, eles não alugam. Então ele chega lá, ele faz um estudo, ele fala assim, se fizer uma viga de sustentação aqui em cima, o pilar pode sair. Pronto, está alugado. Porque pilar é base, pilar é sustentação. Só que não dá para tirar os pilares da parede. Mas dá para tirar o pilar que está no meio, com uma viga de sustentação, e mudar toda o layout da loja. Aqui na igreja, a gente pode pintar a parede de azul, de amarelo, de roxo, de branco, de preto, de cinza. Pode pintar. Só que o que não podemos tirar são as colunas de sustentação. Então, os princípios da palavra são colunas. Mas, cada dia, o Senhor se renova na nossa vida. Cada dia Deus dá um agrado para você. Receba isso em 2022. Está na hora de você ser abençoado e agradado por Deus. Agrada-te ao Senhor e Ele concede os desejos do teu coração, diz a Bíblia. E aí, então, Moisés parou. Só que quando Josué chega, Josué tinha que conquistar a terra. Porque, irmãos, Deus te dá uma ideia. Você tem uma vontade. Vamos supor alguém que se forma em advogado. Tem algum advogado aqui? Advogado? Advogado. Você se formou em advogado, Jaqueline? Tá, você foi lá, se formou, tirou diploma, 5 anos de estudo, dedicou, estudou, porque advogado tem que ler muito. Advogado bom tem que ler demais. É a função dele. Tá. Você, quando sai da faculdade, você é advogada? Não. Você não é advogado, você não tem a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. Então você precisa agora passar na OAB, assim como contador, certo? Contador é CREA, CRC, CREA é engenheiro, né? CRC. Aí você tem que passar na OAB. Passou na OAB, agora você é advogada. Tá bom, sou advogado. Mas se não tiver cliente? E se não tiver cliente? Você é advogado. Eu sou pastor, mas se eu não tiver ovelha? Eu sou contador, e se eu não tiver cliente? Aí você tem que começar o quê? Buscar os clientes. Você tem que começar a fazer a sua clientela. Você tem que começar a fazer com que as coisas comecem a funcionar. Então, não termina quando a gente termina o curso. Apenas começa uma outra etapa da vida. Sim ou não? Você abre uma loja, vou abrir uma loja de roupa. Porque eu vendo na sacolinha do dia a dia, eu vou na casa do fulano, eu mostro uma roupa aqui, eu mostro uma roupa ali. Nossa, esse negócio, eu tenho clientela, minha roupa é bacana, meu manequim é joia. Aí você fala, agora eu vou abrir uma loja. Aí você abre uma loja. Beleza. Primeira coisa, você tem que ter aluguel, tem que ter um funcionário, tem que ter energia, tem que ter um ar-condicionado, porque senão a pessoa não fica tempo dentro da loja. Estratégia. Se deixar uma loja muito quente, a pessoa quer sair rapidinho lá dentro, coloca um ar-condicionado, um cafezinho, uma água. Tudo isso é despesa, despesa aparece. Agora você tem que fazer com que as pessoas venham até você. É diferente você ir até elas. Agora elas têm que vir até você. Então começa o trabalho de conquista. Amém? Isso em tudo na nossa vida. Em tudo na nossa vida. Começa o trabalho de conquista. Você pode ser o melhor cozinheiro, a melhor cozinheira do mundo. Meu querido, minha querida irmã, se você não pegar a faca, uma tábua boa, uma faca que corta bem, porque faca cega dentro de uma cozinha é o Satanás, é ou não é, irmãos? É um complicado. Você tem que ter a panela certa, você tem que ter a frigideira, você tem que ter o óleo, você tem que ter... Olha a coisa, a comida chegou na tua mão, a carne chegou, está ali. Agora ela precisa ser preparada. Josué agora era o homem que ia trazer o preparo. Josué era o homem que ia trazer a conquista. Irmãos, e é fácil.
Por isso que Deus chama um para uma função, outro para outra função, outro para outra função, outro para outra função. Por isso que cada um no corpo tem funções definidas e diferentes. Por isso que cada um tem uma função no reino de Deus. A função que você exerce é porque Deus te capacitou para isso. E você se preparou para isso. A função que eu exerço é porque Deus me capacitou para isso e me preparou para isso. Agora, eu não posso apenas receber a função e não desenvolvê-la. E Josué vai começar agora a desenvolver a função. E vai começar a conquistar cidades pequenas. Porque agora as cidades pequenas, ele vai ganhando força, vai ganhando impulso. Você não pode chegar numa academia e querer erguer 5 quilos. Pode, irmãos? Já contei aqui. Não sei se você lembra. Um belo de um dia eu fui na academia. Cheguei lá, os irmãos da igreja estavam erguendo aqueles pezinhos. Como é que chama aquilo? Que tem 2 bolinhas do lado. Anilha, não é, ele estava erguendo peso. Só que os irmãos da igreja erguiam 10 quilos, 12 quilos, 15 quilos. E o pastor Toninho estava com de meio quilo. Irmão, meio quilo. Aí passou um irmão lá, porque eu não sou sarrista, eu não tiro sarro de ninguém, irmão, eu não brinco com ninguém. Passou um irmão lá, a hora que viu, falou assim: está na aula das meninas, pastor? Ou das crianças? Eu falei: você está pensando que eu sou quem? Eu falei: chama o professor. Era o Walter. Walter, me dá o igual dele. Ele falou: pastor. Eu falei: não, você não me conhece, me dá o igual dele. Ele falou assim: eu não conheço o senhor, mas eu conheço o corpo humano, pastor. Eu falei: não, pode dar. Quanto é risco? E fui, irmão. "20 minutos fazendo aquilo, William. O corpo estava quente. Aí a turma falou: pastor, hein? Não aguenta um desafio. Eu falei assim: comigo é assim. Saí da academia, ele falou assim: amanhã você vem treinar a perna, pastor. Eu falei: tá bom. A hora que eu entro dentro do carro, eu não conseguia erguer o braço para colocar a chave no contato. Ele começou assim, ó. Eu falei: é infarto. Estou morrendo infartado. Eu não conseguia ligar para Lourdes. Eu não conseguia ligar. Aí, por muito custo, eu peguei um braço, ergui o outro e coloquei a chave. E era um carrinho que eu tinha, uma Fiatzinho, daquelas uma picapinha, tipo estrada, assim. Mas não era uma estrada, não, era vaca magra mesmo. Aí eu liguei o carro e consegui chegar até em casa. Quem disse que eu conseguia entrar? Porque o nosso portão era de erguer. O motor era braço. Quem disse? Deixei o carro na rua. A Lourdes falou assim: como é que foi? Eu falei assim: não fala nada. Eu estou morrendo. Fui tomar banho. Irmãos, eu não sei se alguém já passou por isso. Alguém já passou por isso aqui? Já passou por isso, irmã? Eu estou falando sério. Já passou? Eu não conseguia levantar o braço para lavar o cabelo. Eu fazia assim, ó. Até hoje eu não fui ver como é que funcionam as pernas. Não fui mais. Porque, irmãos, às vezes você quer começar, você tem que começar devagarinho. Você tem que começar pequeno. Aí você vai começando a ganhar força, vai ganhar braço, vai ganhar força, vai ganhar confiança. E agora, o povo já estava confiante, tiveram agora que conquistar Jericó. A grande Jericó. Eu quero profetizar na sua vida. O Deus que faz coisas pequenas também faz grandes. E tudo que Deus faz para nós é grande, irmão. O Senhor que cuida até dos cabelos que estão na tua cabeça. O Senhor que cuida dos pardais. Não vai cuidar de você?
E Deus deu uma ordem para Josué. Josué, agora o negócio é um pouquinho diferente. Tem 32 quilômetros de muralha. Vai espiar a terra. Mandou 2 jovens espiar a terra. Você tem que se preparar naquilo que você quer fazer. Você tem que se esforçar. Um dia eu falei acho que com você, né, Léo? Sobre se preparar para as coisas que podem acontecer na nossa vida. A gente tem que se preparar, Gil. Tem pessoas que falam assim, eu sou conhecido, as pessoas me conhecem, eu vou ser vereador. Ser conhecido não dá voto. Tem que ter projeto, tem que ter ideia, tem que ter apoio, tem que ter equipe, tem que ter gente. Eu vou fazer tal coisa. Tem que conhecer o que vai fazer, tem que conhecer o terreno, tem que conhecer a causa, tem que conhecer o dia a dia. E Deus falou, vai espiar a terra, voltaram, falou assim, o povo está com medo da gente. E já encontramos uma mulher lá que nos protegeu. Já começou a ter ponto favorável. Lá ninguém entra, ninguém sai. Está todo mundo aterrorizado conosco lá. Eles estão achando que a gente é o bambambam. E Josué falou assim, eles estão achando que a gente realmente é. É o nosso Deus que vai com a gente. É o nosso Deus que está na nossa frente. E eles chegaram com uma estratégia. 6 dias só andando em volta da cidade. Dá uma volta, dá 2, dá 3, dá 4. 6 dias. Irmãos, silêncio. Você acha que o povo que estava lá em cima não jogava praga neles? Não provocava eles? Esse ano se prepare, você vai ter muitas provocações, viu, gente? Se prepara para as provocações que vêm. Tem hora que é a hora da gente ficar quieto. Tem hora que a gente silenciar o nosso coração. Tem hora que a gente tem que parar de reclamar um pouco, murmurar um pouco, dizer coisas. Comigo é assim, bateu, levou. Até o dia que você apanha. A hora que você apanha, você acha que você é um coitadinho da história. Aí você esqueceu que você bateu todo o tempo. Você só lembrou de quando você apanhou. Você nunca lembrou de quando você bateu. Josué, silêncio. Eu tenho certeza que alguém gritava assim, ei, corintiano, e falava, aleluia. Ei, Palmeiras, quietinho. Ei, quietinho. Ei, quietinho, não abre a boca, deixa, escuta a provocação, escuta. Tem hora que a gente coloca na mão de Deus, irmãos. E tem hora que a gente age. 7º dia, 7 voltas num só dia, tocando trombeta longamente. E ao toque da trombeta longamente no 7º dia, eu não sei o que aconteceu. Eu só sei que as muralhas caíram. E as suas muralhas vão cair em frente a você. Você pode dar um glória a Deus? Cada um subiu na muralha em frente aonde ele estava. Que muralha que tem que cair na sua vida? Que muralha precisa ser derrubada na sua casa? Que muralha esse ano você quer vencer? (32 quilômetros de muro, fortemente fortificada, mas ao som do louvor, ao som das trombetas, ao som da manifestação de Deus, virou pó na frente de cada um. E cada um, ninguém correu para o lado de lá, a ordem era, suba onde caiu. Tomaram conta da cidade e salvaram Raabe. Eu quero profetizar na sua vida, igreja que está aqui hoje, e igreja que está no online, muralhas vão cair. As muralhas vão cair. E o Senhor nosso Deus vai trazer a existência na sua vida. Mas nós vamos batalhar por ela. Quem crê comigo, dá um graças a Deus. Levanta a sua mão e fala assim, Senhor,
Eu sei quais são as minhas muralhas. E elas vão cair. Elas vão ficar no esquecimento. Elas vão ficar na história. Porque eu vou escrever, a partir da queda dessa muralha, uma nova história. Quem crê comigo, dá graças a Deus.